Olá, pessoas que seguem o canal Raciocínios Espíritas. Então, estamos aqui mais uma vez, né? Eu e vocês, todos nós, para mais um vídeo Divagações, né? O Divagações 7. E o tema desse Divagações de hoje é um tema que é uma pergunta, né? Falar é fácil? E aí, falar é fácil? Bom, para mim é relativamente fácil, né? Eu digo relativamente por quê? Porque não é todo o assunto e não é toda a situação que é fácil para mim falar, né? Mas, assim, na maior parte das vezes, sim, eu sou bem falastrão, tanto que eu faço esses vídeos aqui, já fiz palestra em centro espírita, grupo de estudo e tudo mais. Então, para mim, no geral, é fácil. Eu botei um relativamente antes porque há exceções, situações, tem temas que eu prefiro, por exemplo, palestra de centro espírita, palestras espíritas, até essas mesmas aqui dos vídeos, tem temas que eu prefiro não abordar. Eu prefiro. Eu sempre digo às pessoas que me convidam, falo, olha, esse tema aí eu prefiro. São pouquinhos, né? São basicamente dois, né? Que eu prefiro, que eu não vou dizer. Vai ficar um mistério. Mas, se um dia a vida me convocar com veemência para falar esses temas, eu vou ter que dar um jeito e vou ter que superar. Mas aí já não vai ser mais uma fala fácil, né? Pois é, normalmente esse dizer falar é fácil tá ligado muito a uma questão de moral, né? Ah, você falar é fácil, quero ver você fazer. Quer dizer, realmente pessoas que só vivem ditando regra, né? Tem que ser assim, tem que ser assado, mas fazer que é bom, executar, realizar, niente, fazem nada, né? Então normalmente é isso, então a pessoa fica dando lição de moral, ah, você está certo, você está errado, aí você, né? Como é que, quer dizer, normalmente a pessoa não coloca, não reflete sobre si mesma aquilo que está criticando nos outros, né? E aí também essa questão do falar é fácil entra, né? Aí eu tô pô, até a gente que torce pro nosso time, pô, rapaz, como é que não fez esse gol aí e tal, pá? Você fosse lá, você fazia? Eu falei, eu não, mas ele é profissional, ele é obrigado. Bom, isso aí não entra muito no contexto não, que só fazer um parêntese aí de humor, né? Mas é isso, a gente sempre fala assim, pô, como é que o cara não conseguiu aquilo ali? Aí você consegue fazer? Falar é fácil, né? Fazer às vezes que é difícil. Bom, mas o meu falar é fácil aqui não é nessa área aí. Eu tô falando mais com relação a falar mesmo em público, a expressar uma ideia, a fazer uma palestra, a fazer um vídeo como esse, por exemplo. É o falar de se expressar. Muitas pessoas têm dificuldades de se expressar, né? Meus amigos, né? Meus queridos amigos aqui do canal, né? Flávio, que é o nosso gerente, nosso dono da casa, e Danilo, que é meu amigo também, sabe, né? Que nos divãs dele, que eles são psicólogos, também tem pessoas com essa dificuldade, a pessoa dificuldade de falar aquilo que sente, falar aquilo que pensa, de se expressar, né? Isso é algo bem passível mesmo de uma boa terapia, né? Que pode ter diversos motivos que eu não vou abordar aqui, porque essa aí não é a minha seara. Mas o fato é que há esse tipo de coisa assim. O falar, inclusive, é muito difícil. Quando a pessoa vai para terapia, né? O próprio falar com um psicólogo lá, que já é difícil, né? Imagine com todas as outras coisas. Então, assim, pessoas assim realmente fica difícil falar em público, né? Fazer uma palestra, como eu disse aqui, fazer qualquer tipo de exposição. Mas assim, partindo do pressuposto que não seja essa questão psicológica, né? Que a pessoa tem uma dificuldade, às vezes até técnica mesmo, uma dificuldade de colocar as palavras, de arrumar as ideias, que muitas vezes, engraçado, tem pessoas que escrevem muito bem, bom, é bom, mas quando vai expressar suas ideias falando, já é uma coisa precária. É interessante, né? A pessoa escreve muito bem, quer dizer, a pessoa tem as ideias muito bem arrumadas para botar na escrita, mas não consegue essa mesma organização e esse mesmo desprendimento quando vai falar, muitas vezes, da mesma coisa que escreveu. Né? É interessante. Então, para algumas pessoas, falar não é fácil. Então, já vi que nem é questão de inteligência. Né? Então, você vê que muitas vezes somos convidados a falar em público já desde a escola, né? Que nunca, né? Apresentação, trabalho de equipe, apresentar lá na frente da sala, vai lá falar. Ah, eu não vou falar não, professor. Eu não vou falar não, professor. Vai falar sim. Vai falar que senão fica sem nota. Né? Vai falar sim. Então, assim, é uma livre e espontânea pressão
né? Dos nossos professores queridos, tutores, professoras, né? E a gente falar. E na faculdade, então, eu lembro que na faculdade eu participei de seminário, né? E seminário não era apresentar só na minha sala, apresentava no auditório, que é público. Então, outros alunos de outras salas, outras pessoas que por um acaso estivessem transitando na universidade, né? Poderia adentrar o auditório e ver a nossa mais bela exposição no auditório. Então, assim, era um convite ou fala ou fala. Então, não tem. Mas como eu entrei quando eu estava na faculdade, eu já tinha predisposição para falar, eu já fazia palestra espírita, inclusive, então falar para mim já era comum. Já via que outros colegas meus já dão uma travada, né? É assim. Então, como eu falei antes, a dificuldade de expressar as ideias em palavras e pessoas, inclusive, que até expressam bem no papel, mas não em palavras, né? Outras não expressam bem em nenhum dos dois, né? Já é mais difícil. Mas, assim, muita gente, agora especificamente dentro do movimento espírita, tem essa dificuldade de falar, porque, assim, tem a dificuldade de expressar as ideias espíritas, né? As ideias espíritas parecem uma coisa muito grande para essas pessoas. Dib, e não é grande a ideia espírita? É grande, ela não é grande. Ela é grandiosa. As ideias espíritas são sublimes, são do plano espiritual superior. Claro que são grandiosas. Só que ela se traduz para nós de uma maneira simples, porque é ser para todos, né? Allan Kardec teve o cuidado máximo de simplificar o máximo possível, quer dizer, o cuidado máximo de simplificar o máximo possível, eita, quanto superlativismo, né? Para que chegasse ao entendimento de todos. É óbvio que uma pessoa sem uma formação intelectual e tudo mais tem dificuldade, claro, né? Mas uma pessoa com a formação intelectual mediana consegue acompanhar bem as ideias de Kardec codificando a doutrina, né? Ele tem o Livro dos Espíritos, são perguntas e respostas dos Espíritos. Depois vem aquela explicação de Kardec, né? Os próprios prolegômenos, né? A própria introdução, que muito pouco espírita lê, gente. A introdução do Livro dos Espíritos. Tem que ler sim. Porque é muito grande. Oxi, muito grande. Tem nada grande. Grande tem que ser a nossa vontade de aprender. Ok? Então as pessoas têm uma facilidade, sim, para, mesmo as ideias espíritas sendo grandiosas, tem uma facilidade para abraçar. Eu conheci pessoas, inclusive semi-analfabetas, com dificuldade muito grande de ler, mas que absorviam muito bem as ideias espíritas, até melhor do que muito letrado por aí. Eu vi, eu não acho não, eu vi, entendeu? E inclusive tem uma grande amiga que já desencarnou, ela era semi-analfabeta realmente, frequentava o centro que eu frequentei lá na Boca do Rio muito tempo, e ela, por conta da leitura espírita, ela teve uma vida difícil, criou filho, criou neto, essas coisas todas, né? Aí ela resolveu se alfabetizar, resolveu aprender a ler, para ler melhor o espiritismo. Olha que maravilha. Aí começou a ler, leu a obra, a série André Luiz, um luxo, foi um luxo ela, né? Que Deus a tenha, que ela esteja em um bom lugar aí no plano espiritual, continue estudando, continue aprendendo, continue crescendo, né? Continue vivendo, que isso é o que é o mais importante. Ok? Então, assim, o falar é algo que nós somos muitas vezes convidados e temos essa dificuldade de expressar as ideias, até por preocupação de expressar errado. É saudável essa preocupação, você falar coisa errada sobre espiritismo, porque eu vejo muitas vezes, gente, as pessoas fazendo palestras e que é o seguinte, pode dizer que para fazer uma palestra no centro, fazer uma palestra amorosa lá no centro, não precisa ter um conhecimento pleno do espiritismo, concordo, mas tem que ter um certo conhecimento. E tem muita gente que não chega a esse certo conhecimento e vai lá fazer a palestra. E muitas vezes falam coisas que até deturpam a doutrina. Isso aí não se deve, né? Me desculpem, né? A pessoa não está fazendo de maldade, eu acho que a pessoa está na boa vontade, o que é louvável a boa vontade, mas a boa vontade é só o começo, né? Depois da boa vontade tem que vir o segundo passo, né? Para que as coisas andem num caminho melhor, certo? Então aqueles que desejam falar têm que ver esse caminho também. Ou seja, esse bolador de coisa toda que eu falei é para dizer que falar pode ser fácil para uns e difícil para outros. E que não, repito, tem nada a ver com o intelecto, né? Então, Pepe, eu falo bem do espiritismo, consigo falar num certo nível. Flávio Santos, acho que já nasceu falando de espiritismo, não é, Flávio?
falando, acho que ele quando ele nasceu, saiu do ventre materno, já saiu falando, Allan Kardec, Jesus, tal. Flávio já nasceu falando. Esse homem aí é a oratória em pessoa, né? Tem gente que já, maravilha, como eu falei, é uma coisa assim, música, né? Você cantar, você pode não ter talento eu não sei cantar, mas eu posso fazer uma aula de música, né? Fazer uma aula de música e melhorar, conseguir cantar direitinho num karaokê, né? Numa reunião de família e tal, mas ser cantor mesmo já depende de um talento anterior, né? Acho que a fala vai no mesmo caminho, né? Você pode aprender a falar, tem vários cursos de oratória muito bom por aí, pode aprender a falar o suficiente para quando uma imposição da vida, situação da vida pedir, você ir lá e falar, mandar seu recado, né? Mas realmente tem gente que não necessariamente vai se tornar um orador, um palestrante, porque também não precisa. Luiz Fernando Veríssimo é um grande escritor, né? Todo mundo sabe, mas a timidez dele, como ele mesmo diz, não permite que ele seja um bom falador. As entrevistas dele são tão... nem parece que é aquele mesmo homem que tem aquela escrita tão vigorosa, tão espontânea, tão extrovertida, né? Mas é isso, cada um dentro da sua seara. Agora, mais difícil do que falar, para muitos falar é difícil, para outros falar é fácil, né? Só dando um adendo, gente, eu lembrei aqui de Mário Sérgio Cortella, numa das palestras dele, que eu sigo ele no YouTube, né, o canal dele. Ele falou assim, ele disse que uma vez falaram assim para ele, você tem um dom da palavra. Ele disse que ele ficou com uma raiva, mas eu fiquei com uma raiva. Porque isso quer dizer o seguinte, quer dizer, parece que a coisa veio de graça. Ele tem um dom, então já veio pronto, não teve... E não é bem assim. Ele, gente, eu estudo, já li não sei quantos livros, estou sempre vendo outras palestras, vejo, sabe? Quer dizer, o que ele quis dizer que sim, há um certo talento inicial, né? Há uma porcentagemzinha de inspiração, de capacidade inata, sim. Mas não é isso que define. Se ele faz um bom trabalho de oratória, é o esforço, né? A coisa não vem de graça. Aí meu amigo Danilo também é outro, né, grande palestrante que temos no Movimento Espírita também, tem suas exposições no canal, aqui no Raciocínios, e ele bem sabe que ele é um cara, desde que eu conheço ele, um cara super estudioso, está sempre estudando, sempre se enriquecendo, quer dizer, essa oratória dele, que todo mundo gosta, não é de graça. Mesmo Flávio, com esse talento nato, ele bem sabe o quanto ele estuda, o quanto ele lê, o quanto ele busca, o quanto ele até vara madrugadas, né, para se aprimorar cada vez mais. Então, não é de graça isso tudo que eles transmitem, não é coisa natural. Eu fiz essa brincadeira com o Flávio aqui, mas é claro que não é essa coisa natural toda, que tem um esforço, tem um estudo. Então, não é bem assim não, viu, gente, né? A gente tem que se predispor ao aprendizado antes para depois ensinar, né? Então, não vamos dizer que você é um palestrante nato. Isso pode ser, para a pessoa vaidosa, pode até gostar. Eu sou um grande palestrante. Mas para a pessoa consciente, pode ser até meio ofensivo, como foi para Mário Sérgio Cortella, né? Reconhecer que há um esforço para se fazer toda essa exposição. Mas bem, então, fechando aqui. Então, falar pode ser fácil e falar pode ser difícil. Agora, mais difícil do que tudo, né, é o vivenciar, né? E isso eu falando especificamente da doutrina espírita. Por exemplo, eu posso discorrer aqui sobre toda a codificação, sobre todos os livros que eu já li. Eu gosto de falar espiritismo, mas vocês me perguntam, Dibi, você vivencia tudo isso que você fala? Aí é que tá. Vivenciar é que é o mais difícil, né? Muitas vezes tem gente que tem dificuldade em falar, que falar de espiritismo não é fácil, que não vai lá na tribuna fazer uma palestra, até no grupo de estudo, que é uma coisa mais informal, tem dificuldade de expressar as suas opiniões, né? Ali no debate do grupo de estudo, né? Tem dificuldade, conheço muita gente assim. Porém, na vivência, está acima anos-luz de muitos faladores, acima de mim, que sou um falador da doutrina espírita, mas a pessoa às vezes está ali, né? Como eu já vi na minha experiência, não é achismo, a pessoa tem a dificuldade de falar, né, num grupo de estudo, não vai na tribuna, mas tem uma vivência do aprendizado espírita fantástico, né? Assim, no pensar, no agir, nas atitudes, no falar, no sentir, né? Que é assim, quando a pessoa... Porque não é só
na mente, né? Não é o pensar espírita, é o sentir espírita, né? É a união, né, do raciocínio com o sentimento, né? A união mente e coração. Isso aqui tudo, na verdade, é a mente, né? A gente separa mente e coração por uma questão didática, para separar o pensamento dos sentimentos, né? Mas a pessoa que tem realmente a mente abraça realmente os princípios espíritas. Então, a pessoa, tanto no pensar e, consequentemente, no agir, consequentemente, no falar, no lidar com as outras pessoas, no lidar com as situações da vida, no sentir, né, o espiritismo em sua vida, na forma de se relacionar com os outros, na afetividade. Isso é que é difícil, né? Temos grandes faladores, né? Como eu já falei aqui, mas será que nós, faladores, estamos vivenciando com a mesma predisposição, uma mesma paixão, né, a doutrina espírita, tanto quanto falamos, né? Vivenciar é o que é difícil. Eu lembro de Richard Simonetti, né, que é o nosso grande escritor, já é desencarnado, e eu li uma entrevista sobre ele na revista O Reformador, uma entrevista com ele. E ele era o exímio, ele é escritor, né, os livros dele, né, a série Quem Tem Medo é ótima, Quem Tem Medo da Morte, Quem Tem Medo da Obsessão, Quem Tem Medo dos Espíritos, muito boa essa série dele, né? E ele também é palestrante, já vi palestras dele no YouTube, né? Era, quando encarnado, se for ainda lá no plano espiritual. E perguntaram a ele, o que é mais difícil na sua caminhada espírita, Simonetti? Ele fez, vivenciar aquilo que eu prego. Vivenciar aquilo que eu exponho, meus escritos, aquilo que eu exponho, minhas palestras, meu seminário, vivenciar é o que é o mais difícil, né? Porque, então, assim, uma pessoa como ele, né, que é esse ícone da divulgação espírita, né, e ele nos diz isso, então imagine nós outros, né? É muito difícil, né? Já vi também Divaldo Franco falar algo nesse sentido, né? Divaldo Franco que tomou, ele sempre fala muito bem-humorado, os diversos puxões de orelha que ele levou aí de Joana de Ângeles, né? Porque tudo é o nosso aprendizado, ok? Então, falar é fácil? Depende. Para alguns sim, para alguns não. Agora, vivenciar é fácil? Não. Vivenciar, gente, não é fácil. Então, assim, por não ser fácil é que eu posso advogar em nossa causa. Realmente, não é fácil, nós somos espíritos ainda muito atrelados aos nossos atavismos, né? De homens e mulheres do mundo, né? Os nossos apegos, os nossos ciúmes, os nossos orgulhos, o nosso egoísmo ainda está muito arraigado dentro da gente, apesar de que com um estudo sério da doutrina espírita isso aí vai esmaecendo e até fica de lado em muitas situações, é verdade, mas não se anula de todo, né? Em situações de teste mesmo, é que a coisa vem com todo fervor. Então nós estamos muito arraigados ainda essas questões, apesar das luzes espíritas. Mas que possamos aumentar essa luz, né? Cada vez mais. Você vê que está um purão escuro. Aí meio aquela luzinha. Não ilumina muito, mas já é uma luz no meio da escuridão. Já não está muito mais. Então é a luz do espiritismo, né? Vamos aumentar essa luz, né? O máximo possível, né? Para iluminar cada vez mais, porque aí vai nos ajudando a ir educando, né? Vamos dizer assim, não vou dizer anulando, não é dizer anulando, desistir, educando essas nossas questões puramente humanas, ainda puramente atávicas, ainda nosso egoísmo, nosso orgulho, os nossos ciúmes, os nossos autoritarismos, né? Vamos dizer assim, e que a gente possa crescer tanto no falar, porque é bom falar, levar a palavra, as palavras espíritas, né? Que a gente aprende, a palestra é uma coisa maravilhosa, uma boa palestra nos deixa renovado, é verdade, né? Mas vamos transcender essa questão do falar e vamos buscar também, na medida das nossas condições de crescimento, o vivenciar. É isso que eu queria trazer para vocês, gente. Espero que tenha sido útil. Um forte abraço a todos, né? Curte aí, compartilhe. Quem não se inscreveu, se inscreve no canal Raciocínios Espíritas. Siga as mídias, né, do Raciocínios Espíritas no Instagram, no Facebook e também o Twitter do Raciocínios Espíritas, né?
a todos um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.